Essa segunda parte da revisão sobre conjuntos, nós vamos ver sobre as operações com conjuntos. Normalmente estamos acostumados a ver operações como somar, diminuir, multiplicar ou dividir. Mas nos conjuntos as operações são diferentes. Uma delas é a união. A união significa juntar conjuntos. Então, colocando dois conjuntos aqui, o conjunto A e o conjunto B, quando eu faço a operação A com B, A união de B, eu vou colocar todos os elementos de A e todos os elementos de B num único conjunto. Então, aqui eu vejo que tem 1, o 2 e o 3, que é do conjunto A, o 0, o 7 e o 8 é do conjunto B. Então, A união com B, eu juntei todos do A e todos os elementos de B. Esse U, ele simboliza a união. Então, quando apareceu o U, é para operar a união nos conjuntos. É como o símbolo de mais na adição. Então, o maisinho a gente sabe que tem que somar os números. Aqui, quando apareceu o U, eu vou ter que saber que é a união dos conjuntos. Temos aqui um diagrama. A união no diagrama significa que eu pego todos os elementos, tanto os elementos de A quanto os elementos de B. Então, tem que pintar todo o A e todo o B, porque eu pego todos os elementos, não deixo nada em exceção. Então, X vai pertencer a A ou X pertence a B. Pego tanto do A quanto a B. E tem essa palavrinha, o ou, que ela é muito importante, e ela vai aparecer bastante em situações problemas. Quando aparecer o ou nos problemas, ele vai significar a união dos conjuntos. Então, tem que juntar tanto do conjunto A quanto do conjunto B. É uma palavrinha essencial, tem que cuidar muito ela. Às vezes passa por despercebida, porque é pequena, mas ela tem uma função muito importante nas situações que envolvem os problemas. A outra operação é a intersecção, ou a interseção. A intersecção a gente vai ver os elementos que são comuns em ambos os conjuntos. Pode ser também mais de dois conjuntos, 3, 4, 5 conjuntos. A intersecção, então, aqui dados os dois conjuntos A e B, vai ser o 3 e o 4. O 3 e o 4 estão tanto no A quanto no B. Então, A intersecção com B é o 3 e o 4. Como na união a operação é esse símbolo de U, na intersecção é o U virado. Então, isso aqui significa a intersecção de A com B. Os elementos em comuns que tem tanto no A e tem tanto no B. No diagrama, nós vamos ver que o que tem em comum no A e no B é essa parte central aqui, ó, esse meio. Então, quando vir pintado só isso aqui significa a intersecção. E também tem uma palavrinha-chave, no caso, o E. Então, quando apareceu o E, em situações problemas, nós vamos ter que interpretar isso como uma intersecção, o que está em ambos os conjuntos no mesmo tempo. Então, letra E representa a intersecção. Letra O, a palavra ou representa a união. Já na operação da diferença, é o conjunto, é o que está no primeiro conjunto descontado daquilo que está no segundo conjunto. Então, a resposta obrigatoriamente vai ser aquilo que está no primeiro conjunto. Porém, aquilo que estiver no segundo eu devo tirar do primeiro conjunto. Então, nesse exemplo aqui, eu dei o conjunto A e o conjunto B. Então, se eu for fazer A menos B, então eu vou pegar os elementos do A e vou tirar aqueles que tem em B.
Então, eu sei que lá no B tem o 3, então eu tiro fora. Tem o 4, eu tiro fora. Então, vai me restar o 1 e o 2. Então, A menos B resta 1 e 2. É aquilo que está em A e não está em B. Podem verificar, o 1 e o 2 está em A e não está em B. E B menos A, eu posso fazer o inverso. B menos A é aquilo que está em B, descontado daquilo que esteja em A. Então, o 3, o 4 e o 5 estão em B. Então, eu tenho que descontar aquilo que esteja em A. Então, está em A o 3, está em A o 4. Então, vou ter que tirar o 3 e o 4 do B. Então, B menos A vai ser somente o 5. Aqui tem o 4. O 4 não pode. O 4 desconta porque o 4 está no A. Então, desconta o 3 e o 4, vai restar o 5. Então, B menos A é somente o 5, é um conjunto unitário. O símbolo da diferença é o menos, então é semelhante ao que a gente conhece nas operações com números. E no diagrama, nós vamos ver assim, ó. Então, a operação A menos B, eu tiro fora aquilo que está em B. Então, tiro fora o conjunto B. Então, vai restar somente essa partezinha dos elementos que estão somente em A. O que divide com B ali, ó, essa parte que é a intersecção cai fora e a parte que é só de B cai fora. Então, A menos B significa isso daí pintado no diagrama. Uma observação importante é que a união de B é a mesma coisa que B união de A. Então, não importa a ordem, se eu pegar e colocar o A depois ou o A antes do B, não vai interferir no resultado. A mesma coisa na intersecção. A intersecção de B vai ser a mesma coisa que B intersecção de A. Porém, na diferença, A menos B vai ser diferente de B menos A. Então, A menos B vai ser diferente de B menos A. Normalmente acontece isso, tem casos excepcionais. Então, o que traz essa observação é o que normalmente acontece. Então, tem alguns casos em que A menos B é igual a B menos A, mas daí são casos excepcionais. Na maioria dos casos, eles são diferentes. A quarta operação, a gente vai ver que é o complementar. Complementar. O próprio nome diz. O que falta para complementar um conjunto? Então, é o que falta para um conjunto com menos elementos ficar igual ao conjunto que o contém. Então, obrigatoriamente, aqui nós vamos ter que um conjunto deve estar contido no outro. Senão, não tem como fazer o complementar. Então, é algo que obrigatoriamente vai ter que acontecer. Um conjunto vai ter que estar contido no outro. Então, eu tenho dois conjuntos, o A e o B. Percebam aqui que o B está contido no A. Ó. O 2, o 4, o 2, o 3 e o 5 estão no A. Então, o B está contido no conjunto A. Então, qual o complementar de B em relação a A? É o que falta para o B ficar igual ao A. Então, nós vamos ver que falta para o B ficar igual ao A, o 1 e o 4. Então, o 1 e o 4 é a resposta do complementar de B em relação a A. É o que falta para o B ficar igual ao A. Então, esse aqui é o símbolo do complementar. Sempre o conjunto maior, o conjunto que contém vai estar embaixo. Então, é algo que se vocês esquecerem ou não saberem o que fazer numa prova ou algo assim, lembrem que sempre o conjunto maior, conjunto que contém, vai estar embaixo. E o conjunto menor que está contido vai estar em cima. Também nós podemos fazer assim. Complementar de B em relação a A, nós podemos voltar lá para a diferença e fazer A menos B. Se for pegar o A menos o B, corta o 2, o 3 e o 5, que está em B, vai sobrar 1 e o 4. Também dá certo em todos os casos.
Outros símbolos de complementar. Então, nós também podemos encontrar o A com tracinho em cima, que seria o A complementar, ou o A com um Czinho, também significa A complementar. Dependendo, alguns livros vêm desse formato, outros livros assim. E vai aparecer desse formato quando aparecer um conjunto universo, um conjunto maior, e daí vai se verificar o que falta para o A ficar igual ao conjunto universo, conjunto maior. O que falta para o A ficar igual ao conjunto maior. Então, como se fosse assim, esse aqui o conjunto universo, então aqui como seria o que falta para o B ficar igual ao universo seria o B complementar. Então, poderia colocar o B com Czinho ou o B com tracinho em cima. São outras formas de representar complementar. Então, essas são as quatro operações de conjuntos. A princípio, aqui a gente está vendo somente com conjuntos com poucos elementos. Mais adiante, a gente vê com intervalos reais, que dificulta um pouquinho na hora de resolver as operações, mas que a ideia que foi apresentada aqui vai seguir a mesma.